Na minha noite de núpcias, escondi-me debaixo da cama para pregar uma peça no meu marido, mas outra pessoa entrou no quarto e colocou o telefone no viva voz. O que ouvi a seguir gelou-me o sangue. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, adoraria saber de que cidade vocês estão me acompanhando. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, permitam-me levar luz a esta história. A poeira debaixo da cama começava a fazer cócegas no meu nariz e tive que apertar a mão com força sobre a boca para não espirrar. Eu estava deitada de bruços, o meu caríssimo vestido de noiva branco esmagado contra o piso de tábua corrida, a delicada renda prendendo-se nas fibras ásperas do tapete. Era ridículo, eu sabia. Uma mulher de 30 anos escondida debaixo de uma cama na sua noite de núpcias como uma criança brincar às escondidas, mas eu queria ver a cara do Felipe. Tinha toda a cena planeada na minha cabeça. Ele entraria na nossa suíte nupcial, afrouxaria a gravata, talvez dissesse meu nome com aquela voz suave e confusa que eu tanto amava. Isabel, Bela, e então, surpresa, eu sairia rolando, provavelmente uma confusão de tule e seda, e cairíamos sobre o colchão a rir. Era para ser o começo do nosso, e viveram felizes para sempre. Tínhamos acabado de passar as últimas 6 horas a dançar, a cortar o bolo e a apertar a mão a pessoas que mal conhecia. Agora finalmente éramos só nós. Ou, assim Mel pensava. A pesada porta de mogno abriu-se com um rangido. Mordi o lábio, reprimindo uma risadinha. Os meus músculos tensionaram-se para saltar, mas os passos não eram os certos. Não eram as passadas seguras e pesadas do Felipe, eram uns cliques agudos e staccato. Claque, 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 saltos altos e caros. Fiquei gelada. Através do pequeno espaço entre o edredom e o chão, vi um par de scarpins prateados de grife parar bem no meio do quarto. Reconheci aqueles sapatos imediatamente. Pertenciam a Berenice, a minha recém-sogra. Sim, Mone, já estou na suíte. A voz de Berenice ressoou, aguda e imperiosa. Não estava a sussurrar. Soava como se fosse a dona do lugar. Ela colocou o telefone no viva voz, atirou-o sobre a cama, a mesma cama sob a qual eu me escondia. As molas do colchão gemeram sobre a minha cabeça, pressionando ligeiramente para baixo. Eles já foram? Perguntou uma vozinha feminina do telefone. O Felipe tá lá, embaixo, a acertar a conta final com o buffet. E a rapariga? Bem, quem sabe onde ela está? Provavelmente na casa de banho, a retocar sua maquilhagem barata. Zombou Berenice. Ela começou a andar pelo quarto, o cleque-cleque-cleque dos seus saltos ressoando como disparos nos meus ouvidos. O meu coração martelava contra as minhas costelas. A rapariga da maquilhagem barata. Há apenas algumas horas, esta mulher tinha me abraçado com lágrimas nos olhos, dando-me as boas-vindas à família. Tinha me chamado de uma bênção. Então, está feito? Perguntou Mone. Está feito, disse Berenice. O som de um isqueiro acender-se, seguido de uma longa exalação. O fumo desceu até ao chão. O anel está no dedo. A certidão está assinada. Temos ela amarrada e ela não faz a menor ideia. Por favor, riu Berenice. Um som seco e cruel. A Isabel é uma tonta, uma caipira. Acha que ganhou na lotaria ao pescar o meu filho. Não faz ideia de que é apenas uma fachada glorificada. Senti o sangue fugir-me do rosto. As minhas mãos ficaram geladas. Do que é que ela estava a falar? Mas Berenice continuou, a voz no telefone. Tens a certeza sobre a cobertura? Se eles se divorciarem, ela não fica com metade? Temos tudo planeado, replicou Berenice, a sua voz baixando para um tom conspirador que me revirou o estômago. Vão viver juntos 1 ano, talvez 18 meses no máximo, o suficiente para parecer real. Então o Felipe começa com as queixas. Fazemos com que ela pareça instável, ou melhor ainda, tornamos a vida dela tão miserável que ela vai embora por conta própria. Temos os recibos que provam que o Felipe pagou a entrada.
reclamaremos a cobertura nos tribunais. Ela não terá dinheiro para um advogado decente. Cobri a boca com ambas as mãos, as lágrimas a picarem-me nos olhos. A cobertura, a nossa preciosa cobertura no bairro dos Jardins, em São Paulo. Legalmente, estava no meu nome, mas eu tinha deixado o Felipe encarregar-se da transação para inflar o seu ego, para o fazer sentir como provedor. Ela é praticamente uma órfã, continuou Berenice, tirando um dos seus sapatos. Aterrou a centímetros do meu nariz. O pai dela é um aposentado qualquer que vive de uma pensão em Ubatuba. Não tem rede de apoio. Assim que lhe tirarmos os bens, ela voltará para a mentalidade de periferia de onde saiu. E o Felipe será finalmente livre para casar com alguém com classe de verdade, alguém como a Natália. Natália. O nome atingiu-me como um golpe físico. Natália era amiga de infância do Felipe. A mulher que tinha estado hoje no casamento com vestido vermelho, demasiado justo, a sorrir demasiado abertamente. O Felipe está em plena ascensão, disse Berenice, soprando fumo para o teto. Ele só precisava de um trampolim. A Isabel, bem, ela é um trampolim muito resistente. Venderemos a cobertura, investiremos o dinheiro na empresa e ele estará resolvido para o resto da vida. E eu jazia ali, o meu corpo a tremer tanto que temia que o chão vibrasse. Isto não era uma brincadeira, não era um mal-entendido, isto era um assalto. O meu casamento, o meu amor, a minha vida, tudo era apenas um longo golpe para roubar um imóvel. De repente, Berenice parou de andar. Espera, murmurou. Ela caminhou em direção à cama. Viu seus pés virarem-se para mim. Agachou-se. Deixei de respirar. Meu coração parou. Através da fresta, vi a sua mão estender-se. As suas longas unhas cuidadas rasparam o piso de tábua corrida a centímetros do meu rosto. Apanhou algo. O meu brinco de pérola deve ter me caído quando me meti debaixo da cama. Ela segurou-o no alto, inspecionando-o. Biju murmurou, atirando-o para a mesa de cabeceira, provavelmente de plástico. Ela levantou-se de novo e quase desmaiei de alívio, mas o alívio durou pouco. A maçaneta da porta girou. Mãe, disse a voz do Felipe. Aqui, querido, arrulhou Berenice, o seu tom mudando instantaneamente de predadora fria para mãe, carinhosa. O meu marido entrou no quarto. O homem a quem eu tinha jurado amar e cuidar há menos de 3 horas. Esperei, rezando, esperando contra toda a esperança que ele lhe dissesse para ir embora. Que dissesse algo para me defender. Em vez disso, ele suspirou e deixou-se cair na cama, bem em cima de mim. Ela está aqui? Perguntou. Não, disse Berenice, provavelmente perdida no corredor. Escuta, temos de falar sobre a transferência bancária antes que ela volte. Eu sei, mãe, eu sei, gemeu Felipe. Mas podemos fazer isto amanhã? Tenho que fingir que estou animado para consumar este casamento esta noite e isso vai exigir muita energia. Algo dentro de mim partiu-se. Não foi uma fissura, foi uma fratura. A Isabel, ingênua e feliz, morreu naquela escuridão poeirenta debaixo da cama. E algo mais começou a despertar. Com cuidado, enfiei a mão no corpete do meu vestido e tirei o meu telefone. Toquei no ecrã silenciosamente, abrindo a aplicação de gravação de voz. A linha vermelha começou a mover-se. Falem, pensei. Uma raiva fria a apoderar-se de mim. Continuem a falar, monstros. Deem-me tudo. E eles deram. Para entender por que uma mulher com um mestrado em administração e um fundo fiduciário que poderia comprar este hotel inteiro se escondia debaixo de uma cama, deixando as pessoas acreditarem que era pobre, é preciso entender a minha mãe. A minha mãe, Helena, era a alma mais bondosa que se podia conhecer. Também era incrivelmente rica, herdeira de uma fortuna do setor naval. Casou-se com meu pai, Arthur, quando ele mal começava o seu negócio de construção. Era um casal poderoso, mas a minha mãe, ela amava com os olhos fechados. Quando faleceu, há 10 anos, não foi pelo cancro que levou seu corpo, foi a angústia que enfraqueceu o seu espírito. Tinha descoberto que a sua própria irmã
e a sua melhor amiga tinham estado a desviar dinheiro dos seus fundos de caridade durante anos. Não a amavam a ela, amavam o que ela podia dar-lhes. No seu leito de morte, ela pegou na minha mão e fez-me prometer. Isabel sussurrou, a sua voz frágil. Encontra alguém que te queira por ti, não pelo apelido, não pelas contas. Tem cuidado, meu amor, o dinheiro é uma lupa. Mostra-te exatamente quem são as pessoas, mas às vezes queima-te antes que possas ver a verdade. Essa promessa tornou-se a minha Bíblia. O meu pai, Arthur, levou ao extremo. Era um tubarão no mundo dos negócios. O CEO da construtora Titã, ele ensinou-me a ler contratos antes que eu pudesse ler contos de fadas. Quando comecei a sair com rapazes, ele desconfiava de todos. Eles cheiram o dinheiro, Isabel, advertia-me. Olham para ti e veem um bilhete de lotaria. Então criei um teste, um filtro, mudei-me da propriedade da família em Alphaville e aluguei um apartamento charmoso, um pouco degradado na Mu. Conduzia um Fiat Palio de 5 anos. Trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. Um trabalho que, na verdade, eu gostava porque era de baixo estresse, embora secretamente gerisse a minha própria carteira de investimentos à noite. Para o mundo, eu era Isabel, a rapariga simpática com empréstimos estudantis e um orçamento para as compras. Então, conheci o Felipe. Foi numa terça-feira chuvosa, entrava a correr num café e deixei cair a minha carteira numa poça. A lama salpicou por todo lado. Estava prestes a chorar. Tinha sido uma semana terrível, quando um homem bonito, com um casaco ligeiramente gasto, apanhou. Limpou a lama com a sua própria manga. Acho que isto é teu, disse, sorrindo. Os seus olhos eram quentes, avelã, com manchas verdes. Verifiquei a carteira, não faltava nada. Ofereci-me para lhe pagar um café como agradecimento. Adoraria, disse ele, olhando para o relógio. Tem uns 20 minutos antes de ter que voltar para o batente. Falamos durante 2 horas. Disse-me que era um vendedor a lutar para cumprir as metas, que conduzia um carro velho, que avariava a toda hora. Falou dos seus sonhos de viajar, de ver arte em Itália, mas que nunca poderia pagar. Não me importo de ser rico, disse-me, olhando-me profundamente nos olhos. Só quero uma vida que pareça real. Sabes, churrascos aos domingos, um cão, alguém com quem partilhar o silêncio. Era exatamente o que eu queria ouvir. Nos 2 anos seguintes, o Felipe passou em todos os testes. Nunca pediu dinheiro emprestado. Trazia-me flores do campo que apanhava à beira da estrada porque não podia pagar as rosas caras, mas achava que estas eram mais bonitas. Cortava cupons comigo. Quando meu carro avariou, um evento preparado, ele conduziu 40 minutos de desvio para me buscar todas as manhãs durante uma semana. Apaixonei-me profunda, louca, estupidamente. Apresentei-o ao meu pai, Arthur, mas mantive a mentira. Disse ao Felipe que o meu pai era um mestre de obras aposentado que vivia de uma pensão em Ubatuba. O papai entrou no jogo, embora tenha resmungado por isso. Voou para uma visita, vestindo camisas de flanela e queixando-se do preço da gasolina, escondendo o seu Rolex no bolso. Parece porreiro, admitiu o papá depois do jantar, uma noite, mexendo numa cerveja barata que odiava. Mas ele é mole, Isabel. Ouve demasiado a mãe. Ele respeita a mãe, papá, defendi eu. É uma boa característica, ou como eu estava errada, Berenice. A primeira vez que a conheci, olhou-me de cima a baixo, como se eu fosse uma mancha no seu tapete. Vivia numa casa pequena e desarrumada, mas agia como se fosse da realeza no exílio. Constantemente falava de como o Felipe merecia melhor e de como a vida era cara. Isabel dizia, absorvendo-me, achas mesmo que pode sustentar uma família com um salário de administrativa? O Felipe precisa de uma parceira que o possa elevar. Eu apenas sorria e engolia os insultos pensando se tu soubesses. Pensei que, uma vez casados, uma vez que eu revelasse a verdade sobre a minha riqueza, ela ficaria feliz. Planeava contar tudo ao Felipe na nossa lua de mel.
Queria ver a sua cara iluminar-se quando lhe dissesse que nunca mais teria que se preocupar com uma meta. Estava tão animada para lhe dar o mundo, não percebi que ele já estava a planear roubar o pequeno pedaço que eu lhe tinha mostrado. A planificação do casamento deveria ter sido a época mais feliz da minha vida. Mas, em retrospectiva, os sinais de alarme agitavam-se com tanta força que praticamente me esbofeteavam. Primeiro foi a lista de convidados. Berenice insistiu em convidar meio mundo. É pela imagem, Isabel disparou quando sugeri uma cerimônia pequena e íntima. Temos que mostrar às pessoas que a família Ramos está bem. Como eu supostamente era pobre, Berenice e Felipe assumiram que eu não podia pagar muito. Berenice fez um grande espetáculo de contribuir, mas cada vez que chegava a fatura das flores ou do local, ela convenientemente deixava a carteira no carro ou seu cartão era recusado por um erro do banco. Acabei por pagar quase tudo com as minhas poupanças, que na realidade era um cartão Black sem limite que guardava num compartimento secreto da minha carteira. Depois veio a Natália. Isabel, tens que conhecer a Natália, disse o Felipe uma noite, cerca de 3 meses antes do casamento. Ela é como uma irmã para mim. Crescemos juntos. Natália era deslumbrante de uma forma chamativa e óbvia, roupas justas, risada alta e uma maneira de tocar no braço do Felipe cada vez que falava. Quando fomos tomar um copo, ela mal olhou para mim. Passou a noite inteira a relembrar com Felipe os velhos tempos e piadas internas que eu não entendia. Ai, lembras-te daquela noite em Ibiza? Riu ela, inclinando-se para ele. Pensei que dissesses que não podias pagar viagens. Perguntei ao Felipe. Confusa, ele gelou por um segundo. Isso foi uma viagem de final de curso. Os meus pais pouparam durante anos para isso. Berenice adorava a Natália. Comparava-nos abertamente. Natália, querida, esse vestido é requintado. Pareces uma estrela de cinema. Isabel, talvez a Natália te possa levar às compras. Vistes de forma tão simples. Eu não dei importância. Disse a mim mesma que estava segura. Tinha o anel, tinha o homem. Natália era apenas uma amiga do passado. Mas o maior problema foi a cobertura. Precisávamos de um sítio para viver. O Felipe alugava um apartamento de solteiro e o meu era demasiado pequeno. Encontrei uma cobertura impressionante no bairro dos Jardins. Era uma recuperação de banco. Uma pechincha por 6 milhões de reais, mas ainda assim estava muito acima do orçamento de uma assistente administrativa e de um vendedor. Tenho uma herança, disse ao Felipe uma noite. Era uma meia-verdade. A minha avó deixou-me algum dinheiro. É suficiente para comprar este sítio? Ah, pronto. Os olhos do Felipe quase saltaram das órbitas. Ah, pronto, Isabel. Estás a falar a sério? Sim. Quero que comecemos sem dívidas. Nessa noite, Berenice apareceu. De repente, estava muito interessada em mim. Olhou para mim com olhos predadores. É uma notícia maravilhosa, Isabel, ronronou. Mas sabes, comprar uma propriedade é complicado. Impostos, seguros, responsabilidade. Nunca lidaste com imóveis. O Felipe lida com contratos o dia todo. Posso tratar disso? Eu disse. Claro que podes, disse Felipe pegando na minha mão. Mas, querida, pensa nas aparências. A minha mãe tem razão. Além disso, quero sentir que estou a contribuir. Se puseres o dinheiro na minha conta, eu posso assinar o cheque. Posso tratar das negociações com o condomínio. Far-me aparecer o homem da casa perante os vizinhos. Por favor, pelo meu orgulho. Soava tão estúpido, mas parecia tão sincero. E Berenice assentia. É uma questão de respeito, Isabel. Uma esposa não deve castrar o seu marido antes mesmo de o casamento começar. Então eu filo. Transferi os fundos, mas não era idiota. Meu pai tinha me criado melhor do que isso. Pedi à minha advogada, Beatriz, que redigisse a escritura. O dinheiro passou pela conta do Felipe para mostrar a transação, mas a escritura da propriedade estava 100% no meu nome. O Felipe, no entanto, não leu as letras pequenas dos documentos de fecho, apenas viu o dinheiro entrar na sua conta e depois sair. Pensou que por ele ter assinado o cheque, era o dono da casa. Pensou que me tinha enganado.
lembro-me do dia em que nos deram as chaves. O Felipe fez-me girar na sala vazia. O nosso castelo, disse ele. O meu castelo, sussurrei no seu ombro, embora ele não me tenha ouvido. Agora deitada debaixo da cama, ao ouvir a Berenice falar de reclamar a cobertura, as peças encaixaram-se. Eles não sabiam que a escritura era propriedade exclusiva minha. Pensavam que eram bens comuns comprados com o dinheiro dele, porque o cheque provinha da sua conta. Pensavam que podiam argumentar que eu não tinha contribuído em nada. A voz de Berenice trouxe-me de volta ao presente. Quando termina o contrato do teu apartamento, Natália? Perguntou Berenice ao telefone. O nome sobressaltou-me. A Natália estava no Viva Voz. Não, espera. A Berenice estava a falar com o Felipe agora, perguntar pela Natália. O contrato dela termina em 6 meses, disse o Felipe. A sua voz abafada enquanto afundava o rosto numa almofada. É por isso que temos de acelerar isto, mãe. Não posso ter lá a dormir no sofá da irmã dela para sempre. Além disso, o bebê precisa de um quarto. O mundo parou. O silêncio debaixo da cama era ensurdecedor. O bebê. Tapei a boca com a mão com tanta força que senti o sabor a sangue. As palavras flutuavam no ar como fumo tóxico. O bebê. Não te preocupes com o bebê, disse Berenice, seu tom desdenhoso, mas prático. Montaremos o quarto do bebê no segundo quarto, assim que a Isabel tiver ido embora. Podemos pintar por cima daquele amarelo horrível que ela escolheu. O meu estômago revirou-se violentamente. Senti que ia vomitar ali mesmo no tapete. A Natália estava grávida. O Felipe, meu marido, há menos de 24 horas, tinha engravidado a sua amiga como uma irmã. É que me sinto mal, mãe, disse o Felipe. Por um segundo, uma pequena centelha de esperança acendeu-se no meu peito. Talvez ele tivesse consciência. Talvez ele realmente se preocupasse comigo. Mal por quê? Disparou Berenice. Por assegurares o teu futuro? Não. É que a Isabel é boa. Cozinhou pra mim, lavou o meu carro. Olha pra mim como se eu fosse um herói. Vai ser brutal esmagá-la assim. Oh, poupa minhas lágrimas, zombou Berenice. Ela é uma Zé, ninguém. Felipe, tu mesmo o disseste. Ela é aborrecida. Lê livros nos fins de semana em vez de fazer contatos. Usa roupa de lojas baratas. Queres estar casado com uma cortadora de cupons o resto da tua vida? Ou queres estar com a Natália, que realmente sabe como brilhar na alta sociedade? A Natália é fogo, assentiu Felipe. A sua voz a mudar, tornando-se luxuriosa. A Isabel é sem graça como iogurte natural, sem graça como iogurte natural. Essa única frase doeu mais do que a traição financeira. Eu tinha atenuado a minha luz por ele, tinha escondido o meu guarda-roupa de grife, o meu conhecimento de vinhos finos, as minhas ligações com políticos e CEOs, tudo para que ele se sentisse confortável. Tornei-me iogurte natural porque pensei que ele queria um amor simples e saudável. Exato, disse Berenice. Agora, recebeste as notificações do banco? O resto dos depósitos em dinheiro do casamento foram liquidados. Cerca de 50 mil R estão na nossa conta conjunta. Bom, amanhã transferes metade para minha conta pelos custos de reembolso do casamento. Temos que esvaziar essa conta conjunta lentamente para que quando pedires o divórcio não haja nada que ela possa levar. Entendido? E a cobertura? Tens os recibos? Tem o recibo da transferência da minha conta bancária para o vendedor. Prova que eu paguei os 6 milhões de reais. Ela não pode provar de onde veio esse dinheiro se dissermos que foi um empréstimo privado da família que estou a devolver. Eles estavam tão seguros, tão incrivelmente estúpidos e seguros, não faziam ideia de contabilidade forense. Não faziam ideia de que o meu pai pensionista tinha uma equipa legal que comia tubarões como eles ao pequeno almoço. Bem, levanta-te, ordenou Berenice. Vai lavar a cara. Pareces culpado. Quando ela voltar, tens que atuar. Sorri, fala do futuro, faz com que ela se sinta segura. Eu realmente não quero ir para a cama com ela esta noite, mãe.
tens que consumar o casamento. Dificulta que ela consiga a anulação mais tarde, se tentar essa via. Precisamos que isto seja um divórcio para podermos dividir os bens. Ok, gemeu Felipe. Levantou-se da cama. O colchão elevou-se, aliviando a pressão sobre mim. Vou ver pelo corredor. Talvez esteja a chorar nas escadas ou algo assim. Eu vou-me embora, anunciou Berenice. Tirei a chave suplente da bolsa dela mais cedo. Vou sair sozinha. Tirou-me a chave. Remexeu na minha bolsa. A violação fez-me arrepiar. Vi os escarpins prateados de Berenice caminharem em direção à porta. Os sapatos de cerimônia do Felipe seguiram-na. Boa noite, mãe. Obrigado por tudo. Qualquer coisa pelo meu menino. Apenas lembra-te do plano. 1 ano e depois és livre. A porta fechou-se com um clique. O silêncio voltou ao quarto, mas não era pacífico, era pesado, carregado com a energia da minha vida destroçada. Esperei 5 minutos, 10. Precisava de ter a certeza de que tinham ido embora. Lenta, dolorosamente, deslizei para fora de debaixo da cama. O meu corpo doía. O meu lindo vestido estava cinzento de pó. Levantei-me e vi o meu reflexo no espelho. O meu cabelo estava despenteado, a minha maquilhagem borrada, mas os meus olhos estavam claros. Não chorei, não gritei. Uma calma fria e mecânica apoderou-se de mim. Era a mesma calma que o meu pai usava quando estava prestes a lançar uma OPA hostil a uma empresa rival. Fui ao armário, tirei o vestido de noiva, o símbolo da minha estupidez, e atirei-o para um canto. Vesti umas calças de ganga e uma sweatshirt que tinha embalado para o brunch da manhã seguinte. Peguei na minha bolsa. A Berenice tinha efetivamente levado a chave suplente de casa, mas as chaves do meu carro ainda lá estavam, e o meu cartão Black. Abri a porta do corredor, estava vazio. O Felipe devia ter descido ao lobby ou ao bar para criar coragem para se deitar comigo. Não apanhei o elevador. Desci pelas escadas, 12 andares a correr com os meus tênis. Saí para o ar fresco da noite. Encontrei o meu Fiat Palio velho, que tinha um motor preparado debaixo do capô, o meu único pequeno capricho, e disparei para fora do estacionamento. Não ia para cobertura, não ia chorar num hotel. Marquei um número no sistema Bluetooth do meu carro. Papá disse quando. Ele atendeu ao segundo toque. Isabel, é 1 da manhã. Tá tudo bem? Não, disse com voz firme. Tinhas razão em tudo. Preciso que acordes a Beatriz. Estou a ir para Alphaville. Vamos para a guerra? O trajeto para Alphaville normalmente levava 40 minutos. Filo em 20. Parei diante dos enormes portões de ferro da propriedade do meu pai. A câmara de segurança reconheceu a minha matrícula e os portões abriram-se silenciosamente. Enquanto subia pelo sinuoso caminho de entrada ladeado de carvalhos centenários, senti que me despia da Isabel, a assistente administrativa. Estava a regressar ao meu reino. O meu pai esperava na varanda da frente, vestido com seu roupão de seda, um charuto apagado na mão. Ao seu lado estava Beatriz, a minha melhor amiga e a advogada corporativa mais feroz de São Paulo. Ela usava pijama, mas tinha um portátil aberto na mesa exterior. Bati com a porta do carro e subi os degraus. Papá olhou para mim, pro pó na minha sweatshirt, para a dureza do meu maxilar, e não disse, eu avisei-te. Simplesmente abriu os braços, abracei-o e, durante exatamente 10 segundos, permiti-me ser uma menina pequena. Deixei escapar um soluço. Depois, afastei-me. Eles planearam, disse, a minha voz nítida. O Felipe, a mãe dele e a Natália. Querem a cobertura, querem esvaziar as contas. A Natália está grávida. Beatriz soltou um grito abafado. Grávida no teu dia de casamento? Sim. Gravei tudo. Coloquei o meu telefone sobre a mesa de vidro e dei ao play. No ar, tranquilo da noite, a voz de Berenice soava ainda mais demoníaca. Ouvimos tudo. O comentário do iogurte natural, o plano para me tornar miserável, o desfalque do dinheiro do casamento.
Quando terminou, o rosto do meu pai era uma máscara de fúria. Partiu o charuto apagado ao meio. Vou afundá-lo, rosnou. Vou comprar a empresa para a qual ele trabalha e despedi-lo. Vou fazer com que despejem aquela mãe dele antes do meio-dia. Não, disse eu. Isso é demasiado rápido, demasiado fácil. Olhei para Beatriz. Se atacarmos agora, eles vão fazer-se de vítimas. Dirão que sou uma esposa louca e ciumenta. Podem até tentar lutar pela cobertura, alegando contratos verbais ou alguma tolice. Quero esmagá-los por completo. Quero que pensem que ganharam e depois quero puxar o tapete com tanta força que nunca mais se levantem. Beatriz estalou os nós dos dedos. Um sorriso malicioso a espalhar-se pelo seu rosto. Gosto do rumo disto. Qual é o plano? Primeiro, disse eu, a cobertura. Eles acham que tem direito porque o dinheiro passou pela conta dele. Precisamos de blindar isso. Fácil, disse Beatriz, a teclar furiosamente. Como a escritura está no teu nome, criamos um acordo pós-nupcial. Enquadramo-lo como um requisito do seguro. Dizemos ao Felipe que, como o prédio tem uma alta responsabilidade civil, a companhia de seguros exige um titular claro para minimizar o risco. Inserimos uma cláusula que renuncia a todos os seus interesses maritais na propriedade em troca de, digamos, um prêmio de seguro mais baixo. Ele é ganancioso, acrescentei. Se lhe dissermos que lhe poupa 2.500 R por mês, ele assinará sem ler. Feito, disse Beatriz. Terei os papéis prontos de manhã. Dizes-lhe que é o procedimento padrão. Segundo, disse o meu pai, as finanças. Tens que separar os teus ativos. Preciso de esvaziar a conta conjunta antes dele, disse eu. Mas não posso parecer suspeita. Deixa a conta conjunta, aconselhou Beatriz. Deixa que ele leve o dinheiro do casamento. É isco. Mas precisamos de verificar o seu historial de trabalho. Se ele é tão desonesto contigo, é desonesto noutros sítios. O papá pegou no telefone. Vou mandar o meu investigador particular fazer uma investigação aprofundada dos números de vendas e despesas do Felipe na sua empresa. Se ele nos está a desfalcar, provavelmente também os está a enganar. E o bebê? Disse eu, baixando a voz. Precisamos de provas. ADN? Perguntou Beatriz. Não, isso leva demasiado tempo. Preciso de me aproximar da Natália. Preciso que ela admita. Vais voltar para lá? Perguntou o papá, preocupado. Isabel, não tens que fazer isso. Podes ficar aqui. Podemos entregar-lhe os papéis de manhã. Não. Levantei-me. Ele chamou-me de sem graça. Ele acha que sou estúpida. Ele acha que sou fraca. Vou voltar para lá. Vou atuar como uma esposa tonta e desajeitada que ele pensa que eu sou. Vou tornar a vida dele um inferno durante o próximo mês e vou reunir provas suficientes para o mandar para a prisão, não apenas para o tribunal de divórcio. Olhei para o amanhecer que começava a tingir o horizonte de púrpura. Ele queria uma caipira, disse eu. Está prestes a descobrir que se casou com uma ratoeira. Conduzi de volta para o hotel exatamente quando o sol nascia. Voltei a subir furtivamente pelas escadas. Vesti novamente o pijama e despentei o cabelo. Meti-me na cama ao lado do Felipe. Cheirava a champanhe rançoso e engano. Ele remexeu-se, abrindo um olho. Isabel, murmurou, onde estiveste? Não conseguia dormir, sussurrei, dando-lhe um sorriso largo e vazio. Estava tão animada com o nosso futuro, querido. Estava lá embaixo a planear a nossa vida. Ele gemeu e virou-se, dando-me as costas. Que bom, querida. Volta a dormir. Fiquei a olhar para a parte de trás da sua cabeça. Dorme bem, Felipe. É o último descanso tranquilo que terás. Na manhã seguinte, começou a atuação da minha vida. Acordei antes do Felipe e pedi serviço de quartos. Os pratos mais caros do menu. Ovos Benedict com lagosta, batatas trufadas, champanhe. Quando a conta chegou, assinei quarto 402 com um floreado. O Felipe acordou a esfregar os olhos. Uau, o que é tudo isto? Pequeno almoço de celebração. Cantei. Pensei que
como temos todo aquele dinheiro do casamento, devíamos mimar-nos. O Felipe encolheu-se. Isabel, temos de ter cuidado com esse dinheiro. A mãe, quer dizer, concordamos em poupá-lo para um dia de aperto. Não sejas estraga-prazeres. Meti um morango na boca. Também nos reservei uma massagem de casal no spa. São 3.000 R, não reembolsável. O seu maxilar tensionou-se. Pude vê-lo a subtrair mentalmente 3.000 R do dinheiro que planeava roubar para Berenice. Isabel, devias ter-me perguntado, mas sou tua mulher. O meu dinheiro é o teu dinheiro. Pisquei os olhos inocentemente. A propósito, deixei cair o teu telemóvel sem querer no balde de gelo. Agora está no arroz. O quê? Saltou ele da cama. Eu não o tinha deixado cair, claro, mas tinha desativado a identificação por impressão digital enquanto ele dormia para poder aceder a ele mais tarde. Mudamos-nos para a cobertura 2 dias depois. Foi então que subi o nível para 10. A Berenice veio inspecionar o local. Entrou como se fosse a dona da casa, a passar o dedo pelas bancadas. Este sítio tem pó, criticou. Isabel, tens que ser mais diligente. Berenice, que bom que estás aqui, exclamei. Decidi pôr a máquina de lavar a funcionar, mas esta máquina é tão complicada. Levei-a à lavandaria. Dentro da máquina de lavar, a girar em água quente e lixívia industrial, estava a sua posse mais preciosa. Um casaco vintage de pele sintética que ela tinha deixado no apartamento de solteiro do Felipe e que eu amavelmente tinha trazido para limpar. Esse é o meu casaco, guinchou Berenice. Sim, queria fazer-te uma surpresa. Limpá-lo, sorri. Ela abriu a máquina de repente. A água derramou-se por todo o lado, tirou um monte encharcado e emaranhado de uma cor acinzentada que parecia um rato afogado. Ah, gritou, isto é de limpeza a seco, custa 10.000 R. Oh, não, comecei a chorar com lágrimas falsas. Eu só queria ajudar. A etiqueta era tão pequena. O Felipe entrou a correr. O que se passa? Ela arruinou o meu casaco, gritou Berenice. Olha para isto. Desculpa, solucei, afundando o rosto no peito do Felipe. Sou apenas uma rapariga simples, não sei nada sobre casacos caros. O Felipe olhou para a mãe, depois para mim. Estava furioso, mas lembrou-se do plano. Tinha que me manter contente. Está bem, mãe, disse com os dentes cerrados. Foi um acidente. A Isabel não sabia. Ela é um peso morto, sibilou Berenice, saindo furiosa com o seu casaco molhado. Nessa noite, enquanto o Felipe remoía no sofá, tirei os papéis que a Beatriz tinha preparado. Querido, disse eu, a fungar. Sinto-me péssima por causa do casaco. Quero ter a certeza de que não estrago mais nada. A companhia de seguros enviou isto hoje. Dizem que, como a cobertura é de alto valor, a apólice de responsabilidade civil é enorme. Mas fiz uma pausa para dar efeito se assinares esta renúncia. A dizer que não és o proprietário principal. O prêmio baixa 2,5 R por mês. Como hoje te fiz perder dinheiro, pensei que poupar dinheiro aqui ajudaria. Os olhos do Felipe iluminaram-se ao ouvir 2.500 R por mês. Deixa ver. Ele folheou, era denso, cheio de jargão legal. Viu as palavras renúncia de responsabilidade do seguro no topo, que a Beatriz tinha habilmente colocado a negrito, e saltou o parágrafo sobre a renúncia a todos os direitos maritais sobre a propriedade imobiliária. Sim, ok, disse, pegando numa caneta. Pelo menos tentas arranjar a tua bagunça. Ele assinou. Vi a tinta secar. Clique. A armadilha fechou-se. Nas 2 semanas seguintes, fui um tornado de incompetência. Fazia o jantar todas as noites, mas acidentalmente usei sal em vez de açúcar no seu café. Encolhi as suas camisolas de cachemira favoritas. Esqueci-me de pagar a conta da internet, por isso ele não pôde jogar os seus videojogos durante 3 dias. Eu estava a enlouquecê-lo, e quanto mais ele se irritava, mais corria para Natália. Eu rastreava-o. O investigador particular do meu pai tinha instalado um GPS no carro do Felipe.
Sempre que o Felipe dizia que trabalhava até tarde, estava no apartamento da Natália. Uma noite, ele chegou a casa a cheirar ao perfume dela, um aroma barato, a baunilha. O trabalho foi brutal, suspirou, deitando-se. Trabalhas tanto, disse eu, a massajar-lhe os ombros. Mereces uma pausa, porque não organizamos um jantar, um quê? Um jantar para tua família. A tua mãe ainda está zangada por causa do casaco. Quero compensá-la. Convidemos todos, a Berenice, as tuas primas e a Natália também. Ela é a tua melhor amiga, não é? O Felipe hesitou. Não sei, Isabel. Não és propriamente uma chefe experiente. Eu praticarei. Prometi. Por favor, quero mostrar-lhes que posso ser a esposa perfeita. Ele sorriu com suficiência. Eu sabia o que ele estava a pensar. Deixa-a fazer figura de parva. Facilitará a narrativa do divórcio. Todos verão que ela é uma incompetente. Ok? Disse ele. No próximo sábado. Mas não estragues tudo. Não vou estragar, sorri. Será uma noite que ninguém jamais esquecerá. A lista de convidados cresceu rapidamente. Berenice, aparentemente ansiosa por testemunhar outro dos meus fracassos, convidou a sua irmã, as suas duas sobrinhas coscovilheiras e, claro, a Natália. Ia ter casa cheia de pessoas que me desprezavam. Beatriz veio enquanto o Felipe estava no trabalho para me ajudar a preparar. Na verdade, estávamos a instalar câmaras minúsculas na sala de estar e na sala de jantar. Tens a certeza disto? Perguntou a Beatriz, a verificar o sinal no seu tablet. Vai ser brutal. Preciso de testemunhas, disse eu, a picar cebolas com uma precisão agressiva. Preciso que eles digam as piores coisas possíveis em frente à câmara e preciso de confirmar a gravidez. No dia da festa, levantei-me cedo. Fui à mercearia e comprei os ingredientes mais baratos e de pior qualidade que consegui encontrar. Carne picada gordurosa, legumes murchos, um vinho de garrafão que custava menos de 10R. Também entrei na casa de banho enquanto Felipe tomava banho. Remexi no seu saco de ginásio, aquele que ele levava para o trabalho, mas que na realidade levava para a casa da Natália. Lá dentro, escondido num bolso lateral, havia um recibo de uma farmácia. Vitaminas pré-natais. Data de ontem. Apanhei-te. Guardei o recibo no bolso. Os convidados começaram a chegar às 6 da tarde. Berenice entrou primeiro com um vestido novo que suspeitei que tinha comprado com o dinheiro do reembolso do casamento que o Felipe lhe tinha transferido. Bem, bufou, olhando à sua volta, pelo menos varreste o chão desta vez. Bem-vinda, Berenice, cantei, servindo-lhe um copo do vinho barato. Ela deu um gole e fez uma careta. Que vinagre é este? É uma mistura artesanal? Menti. Depois chegou a Natália. Entrou de braço dado com o Felipe com demasiada força. Usava um vestido largo, a tentar esconder a sua pequena barriga, mas via a forma como inconscientemente pousava a mão sobre o ventre. Olá, Isabel, disse, a sua voz a pingar falsa doçura. A casa parece acolhedora. Olá, Natália. Fico feliz que tenhas podido vir. Estás radiante, disse eu, olhando diretamente para o seu abdômen. Ela estremeceu e afastou a mão. O Felipe interpôs-se entre nós. Vá, vamos buscar bebidas. Estou a morrer de fome. Fui para a cozinha. O menu da noite: rosbife borrachudo e passado, puré de batata com grumos e uma salada que eram principalmente talos de alface iceberg. Enquanto trabalhava, ouvia o monitor da câmara da sala. Meu Deus, este vinho é uma porcaria. Chegou a voz de Berenice. Não acredito que ele casou com ela, nem mesmo pelo dinheiro. Shh, mãe, sussurrou Felipe. Só mais alguns meses. Depois conseguimos a cobertura, vendemos-la e compramos a casa grande nos arredores. Odeio ter que esconder isto, queixou-se a Natália. As minhas costas doem. Quero poder publicar fotos nossas. Em breve, querida, assim que mandarmos a caipira de volta para o seu bairro, riu Felipe. Fiquei na cozinha a agarrar a borda da bancada. Os meus nós dos dedos ficaram brancos. Caipira, respirei fundo, meti a mão no bolso
e tirei o condimento especial que tinha preparado. Não era veneno, eu não era uma criminosa, mas era uma quantidade muito generosa de sal e vinagre para o molho. O jantar está servido, gritei alegremente. Sentamo-nos todos. A mesa estava posta. As macacas voadoras, as sobrinhas de Berenice, riam-se dos meus guardanapos desiguais. E então Isabel começou, Berenice, a espetar a carne borrachuda. O Felipe diz-nos que estás a pensar em inscrever-te num curso de culinária. Claramente ainda não começaste. A mesa explodiu em gargalhadas. O Felipe riu-se, apertando a mão da Natália debaixo da mesa. Na verdade, disse eu, com a voz a tremer ligeiramente. Grande atuação. Esforcei-me muito nisto. Tentar não é fazer, querida, disse a Natália, sorrindo com suficiência. Algumas mulheres simplesmente nasceram para ser esposas e outras não. Ah, sim, perguntei, olhando-a fixamente nos olhos. E o que faz uma boa esposa, Natália? Dormi com o marido de outra? A mesa ficou em silêncio. Desculpa, disse a Natália, boquiaberta. Oh, desculpa, ri nervosamente. Queria dizer, ser um apoio. Passa as batatas. O Felipe fuzilou-me com um olhar. Isabel, não sejas esquisita. Não estou a ser esquisita, disse eu, levantando-me para servir mais vinho. Aproximei-me da Natália. Simplesmente admiro a vossa amizade. É tão próxima. Tropecei num tapete. A jarra de vinho tinto voou das minhas mãos. Salpicou diretamente o colo da Natália. Ah! Gritou ela, levantando-se de um salto. O líquido vermelho encharcou o seu vestido, colando-se ao seu estômago, revelando a curva inconfundível de uma barriga de grávida. Oh, meu Deus! Gritei. Que desastrada sou eu, sua vaca estúpida! Gritou a Natália, esquecendo a sua atuação. Olha o que fizeste. É de seda. Calma, Natália, gritou o Felipe, correndo para o seu lado, pegando em guardanapos para lhe secar o ventre. Estás bem? O bebê está bem? Silêncio. Silêncio absoluto e total. O Felipe gelou, percebeu o que acabara de dizer. Virou-se lentamente para me olhar. A Berenice olhou para mim. A Natália olhou para mim. Eu não chorava, não me desculpava, estava de pé na cabeceira da mesa e pela primeira vez em meses não sorria. O ar na sala era tão denso que se podia afogar nele. As palavras, o bebê, está bem, ficaram suspensas entre nós como uma granada a qual acabavam de tirar o pino. O rosto do Felipe passou do pânico ao terror pálido. Ele gaguejou. Eu queria dizer ela. O Felipe quer dizer, interveio Berenice em voz alta, levantando-se para proteger o seu filho. Está ela bem. Sabes o quão frágil a Natália é? Sua idiota desastrada, Isabel. Olha esta confusão. Apontou-me um longo dedo acusador. És uma inútil, inútil. Não sabes cozinhar, não sabes limpar e agora estás a agredir os nossos convidados. Eu disse ao Felipe que ele cometia um erro ao casar com um lixo como tu. Normalmente esta era a parte em que eu me encolheria, em que me desculparia e correria para a cozinha em busca de toalhas. Em vez disso, peguei no meu guardanapo e limpei calmamente uma gota de vinho da minha mão. Senta-te, Berenice, disse eu. A minha voz não era alta, mas era fria, zero absoluto. Desculpa, piscou Berenice, surpreendida pelo tom. Eu disse, senta-te. Olhei para o Felipe. E tu? Afasta-te da barriga dela. Todos nós sabemos o que está aí dentro. Isabel, estás bêbada, disse o Felipe, a tentar recuperar o controlo. Estufou o peito, usando a sua voz de homem da casa. Vai para o teu quarto. Falaremos sobre isto mais tarde. Não, vamos falar agora, disse eu. Aproximei-me do aparador onde estava ligado o sistema de som. Peguei no microfone que o Felipe usava para o karaoke. O seu passatempo favorito. O que tais a fazer? Sibilou a Natália, agarrando o seu vestido encharcado de vinho. Estás louca. Talvez sorri. Louca de rica. Eles pareciam confusos. Vejam, comecei a passar lentamente à volta da mesa, como um tubarão a rodear um navio a afundar. Nos últimos 2 meses, ouvi-vos a todos.
Ouvi a Berenice chamar-me de caipira. Ouvi o Felipe chamar-me de sem graça. Ouvi a Natália rir-se de como vai redecorar o meu quarto de bebê. Estavas a ouvir? Perguntou o Felipe com a voz a tremer. Oh, querido, eu estava a fazer muito mais do que ouvir. Meti a mão no bolso e tirei o recibo das vitaminas pré-natais. Deixei-o cair sobre a mesa com um estalo. Farmácia, com data de há 2 dias. Comprado por Felipe Ramos. Vitaminas pré-natais. A boca do Felipe abriu-se e fechou-se como a de um peixe. E isto? Tirei a renúncia do seguro que ele tinha assinado. Lembraste disto, Felipe? O papel do seguro é um acordo pós-nupcial, disse eu. Nele dizia claramente que renunciaste voluntariamente a todos os direitos sobre esta propriedade. Admitiste que 100% dos fundos utilizados para comprar eram meus e que não tens nenhum direito sobre ela em caso de divórcio. Renunciaste à cobertura, Felipe. Renunciaste ao teu bilhete de ouro por 2.500 R por mês. O rosto de Berenice ficou roxo. Tu enganaste-o. Isso não se vai aguentar em tribunal. Oh, vai sim, disse eu. A minha advogada, Beatriz, sabes aquela quem chamaste de amiga advogada barata? É, na verdade, sócia principal num dos escritórios mais prestigiados de São Paulo. Ela blindou esse documento. E que importa? Gritou a Natália. O Felipe vai deixar-te de qualquer maneira. Ele ama-me a mim. Vamos ser uma família e tu vais ficar sozinha com os teus gatos. Ah, sim, ri eu. Felipe, conta-lhes de onde tiraste o dinheiro para o carro da Natália, para o vestido novo da Berenice e para este reembolso do casamento. O Felipe suava profusamente. Eu poupei das minhas comissões. Não, disse eu. Tu roubaste das contas da construtora Titã. Inflacionaste faturas. Pensaste que ninguém se daria conta porque a Titã é uma empresa enorme. E que? Gritou Berenice. A Titã não sabe. Aproximei-me da porta. Pus a mão na maçaneta. Essa é a parte mais engraçada, disse eu, olhando para eles. Vocês realmente não investigaram os meus antecedentes, pois não? Assumiram que a Isabel era só a Isabel. Do que estás a falar? Sussurrou Felipe. O meu apelido não é só Garcia, disse eu. É Garcia Monteiro. O meu pai é Arthur Monteiro, o CEO e dono da construtora Titã. O silêncio desta vez foi pesado. Foi o som de 3 mundos a colidirem e a estilhaçarem-se simultaneamente. Berenice agarrou-se à beira da mesa para não cair. Não, isso é mentira. O teu pai é um pensionista em Ubatuba. Ele está em Ubatuba neste momento a sentir no seu iate. O Felipe parecia que ia desmaiar. Ele tinha estado a roubar o pai da sua esposa. Ele tinha estado a chamar a herdeira da empresa para a qual trabalhava de sem graça. Tu és a herdeira? Gaguejou Felipe. Sim, disse eu. E a única razão pela qual não te despedi imediatamente foi porque queria ver até onde a podridão chegava. E, uau, vocês estão podres até ao âmago. Isabel, querida, o Felipe deu um passo à frente com as mãos levantadas. Espera, podemos explicar. Eu estava confuso. A mãe obrigou-me. Não te atrevas a culpar a tua mãe? Guinchou Berenice. Mas os seus olhos moviam-se de um lado para o outro, à procura de uma saída. É demasiado tarde para explicações, disse eu. Tenho os registros do desfalque, tenho o áudio de vocês a conspirarem para me enganar. Tenho a prova do adultério. Bati no microfone. E para que estejamos todos na mesma página, disse eu, a minha voz baixando para um sussurro que ressoou na sala. Quero que ouçam exatamente o que eu ouvi na minha noite de núpcias, só para que saibam que não me escondi debaixo da cama para nada. Tirei o meu telefone e liguei-o à coluna Bluetooth. A sala encheu-se de estática e então a voz de Berenice retumbou, alta e clara. A rapariga é uma tonta. Reclamaremos a cobertura. Ela não faz a menor ideia, é apenas uma fachada glorificada. Berenice tapou os ouvidos. Natália começou a chorar. Felipe afundou-se na sua cadeira, levando a cabeça às mãos,
Mas eu não tinha terminado. A gravação continuou. A minha voz do passado, aterrorizada, escondida debaixo da cama, estava em silêncio, mas a voz de Berenice encheu a sala de jantar com uma clareza tóxica. Felipe parecia encolher fisicamente. Sentou-se descaído na sua cadeira, o seu rosto uma máscara de cinza. Natália soluçava agora, soluços altos e feios que lhe escorriam o rímel pelas bochechas. Mas Berenice, mesmo agora, encurralada como uma rata, tentou mostrar os dentes. Desliga isso, guinchou Berenice, atirando-se ao telefone. Isto é ilegal. Não podes gravar pessoas sem o consentimento delas. Não é admissível. Afastei o telefone antes que as suas mãos em garra o pudessem alcançar. Na verdade, Berenice, disse eu, a minha voz calma no meio do caos. No Brasil, a gravação é legal, desde que uma das pessoas na conversa saiba que está a ser gravada. E eu sabia. É totalmente legal e totalmente admissível. A porta principal, que eu tinha destrancado remotamente momentos antes, abriu-se de repente. Botas pesadas ressoaram contra o piso de tábua corrida. Luzes azuis piscaram através da janela da frente, a saltitar nas paredes da cobertura que eles pensavam possuir. Beatriz entrou primeiro. Desta vez não usava pijama, usava um fato de saia e casaco cinzento impecável, segurando uma pasta de couro como uma arma. Atrás dela estavam 2 agentes uniformizados e um inspetor que reconheci da equipe de segurança do meu pai, o inspetor Garrido, que trabalhava com a Unidade de Crimes Econômicos. Felipe Ramos anunciou o inspetor Garrido, a sua voz a retumbar. Está preso. Felipe levantou-se de um salto, derrubando a sua cadeira. Preso? Por quê? Não. Fiz nada. É uma disputa doméstica. Não pelo adultério, Sr. Ramos, disse. Beatriz, dando um passo à frente, com um sorriso que podia cortar vidro, embora isso seja motivo para o pedido de divórcio imediato que tenho aqui mesmo. Está a ser preso por apropriação indébita, peculato e estelionato contra a construtora Titã. O quê? Guinchou Felipe. Auditamos as suas contas, Felipe disse, eu apoiando-me na mesa. Não só gastaste as tuas comissões, como criaste 3 contas de fornecedores falsas sob o nome de BR Consultoria. Berenice Ramos. Consultoria, suponho. Aprovou faturas de materiais que nunca foram entregues nas obras da Titã. Desviaste mais de 250 mil R só nos últimos 6 meses. Berenice ficou pálida. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Ele disse-me que era um bônus. Os cheques foram depositados diretamente na conta pessoal. Saraú Ramos, disse o inspetor Garrido, tirando um par de algemas, e temos registros de si a instruí-lo por mensagem de texto sobre como estruturar os depósitos para evitar o aviso da Receita Federal. Isso torna cúmplice e co-conspiradora em lavagem de dinheiro. Não, gritou Berenice enquanto o agente se aproximava dela. Sou uma mulher respeitável. Não podem tocar-me. Afastem-se. O agente não estava interessado no seu estatuto social. Virou-a. O som das algemas a fecharem-se foi a música mais bonita que já ouvi. Felipe gemeu. Natália agarrando o estômago. Faz alguma coisa. Disseste que cuidarias de nós. O Felipe olhou para Natália, depois para a mãe, depois para mim. A polícia estava a algemá-lo agora, a levar-lhe os braços para trás das costas. Isabel suplicou, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Isabel, por favor, fala com teu pai. Diz-lhe para retirar as queixas. Assinarei o que quiseres. Vou-me embora da cidade. Só não deixes que eu vá para a prisão. Tenho medo da prisão, Isabel. Sabes que tenho asma? Olhei para ele. Realmente olhei para ele. O rosto bonito pelo qual me tinha apaixonado agora só parecia patético. Um homem fraco que tentou jogar o jogo de um homem forte e perdeu. Lamento, Felipe, disse eu suavemente. Mas um iogurte natural não tem autoridade para parar uma investigação criminal. Foste tu que procuraste isto. Enquanto o arrastavam para a porta, ele olhou para mim uma última vez. A arrogância tinha desaparecido, substituída por puro terror. Berenice continuava a gritar sobre os seus direitos, sobre isto ser um erro, sobre ela conhecer o prefeito.
Não conhecia. Beatriz entregou-me um dossiê, os papéis do divórcio e a ordem de despejo para os ocupantes não autorizados. Aproximei-me da Natália. Era a única que não estava algemada, a tremer no seu vestido manchado de vinho. Tem 5 minutos para sair, disse-lhe. Pega na tua bolsa, pega nas tuas mentiras. Se não tiveres saído, apresentarei uma queixa por invasão de propriedade. Mas ele prometeu-me, sussurrou ela, olhando para o limiar vazio por onde o Felipe acabara de ser levado. A mim também me prometeu, disse eu. Ele é um mentiroso, Natália. Tu és apenas a próxima vítima. Foge enquanto podes. Ela levantou-se de um salto e saiu a correr pela porta, sem olhar para trás. A sala ficou em silêncio. A tempestade tinha passado, deixando apenas os destroços de uma vida falsa. Fiquei ali, rodeada pelos restos da terrível cena, as cadeiras viradas e o eco da justiça. O meu coração batia com força, não de medo, mas de adrenalina. Olhei para Beatriz, que me deu um lento aceno de respeito. Esse era o momento em que eu recuperava a minha vida. Se continuou a ouvir até este ponto, por favor, ajude-me dando um gosto a este. E vídeo comentando o número 1 abaixo. Isto faz-me saber que você é incrível e que esteve comigo durante toda esta jornada. A sua ajuda é um grande estímulo, encorajando-me. Por favor, comente o número 1 para que eu possa reconhecê-lo. E, agora, ouça, enquanto continuo a contar a minha história. Os dias seguintes à prisão foram um turbilhão de trâmites legais e desmantelamento logístico. Enquanto o Felipe estava numa cela, sem poder pagar a fiança porque os seus bens estavam congelados, eu dediquei-me a pagar. Ludar minha vida. O primeiro passo foi a purga física. Já não queria a cobertura. Estava contaminada. Contratei uma equipa para embalar tudo o que me pertencia. Quanto às coisas do Felipe, a sua roupa, a sua querida consola de videojogos, a sua coleção de tênis de edição limitada, que comprou com dinheiro roubado, não as queimei. Isso teria sido dramático, mas ilegal. Em vez disso, mandei embalá-las e enviá-las para a única morada que lhe restava, a casa pequena e desarrumada da Berenice. Mas a Berenice não estava lá para as receber. Acontece que a situação financeira de Berenice era ainda mais precária do que pensávamos. Tinha hipotecado a sua casa até o limite com segundas e terceiras hipotecas para financiar o seu estilo de vida e as suas aparências. Com os honorários legais para sua defesa a acumularem-se e o corte repentino dos fundos roubados do Felipe, o castelo de cartas desmoronou-se. Beatriz ligou-me uma semana depois da prisão. Vais querer ouvir isto, disse ela, a sua voz a soar satisfeita. O banco executou a casa da Berenice ontem. Ela está em liberdade sob fiança, mas não tem para onde ir. Tentou mudar-se para um motel, mas os seus cartões de crédito estão no limite. Onde é que ela está? Perguntei, a olhar pela janela da propriedade do meu pai. Está a ficar com a irmã, sabes, aquela que se riu dos teus guardanapos. Aparentemente não está a correr muito bem. A irmã tem-na a dormir num sofá-cama na cave. Uma sombria satisfação instalou-se no meu peito. A mulher que zombou do meu pai pensionista vivia agora a realidade pela qual tinha tentado zombar de mim. Depois veio a audiência do divórcio. Foi rápida e brutal. O Felipe compareceu por videoconferência do centro de detenção. Tinha um aspecto terrível por barbear, com olheiras, vestindo um macacão laranja que destoava horrivelmente do seu tom de pele. Quando o juiz lhe perguntou se contestava o divórcio ou a validade do acordo pós-nupcial, o Felipe simplesmente abanou a cabeça. Não. Meritíssimo, murmurou. Senhor Ramos, disse o juiz com severidade. O senhor admitiu ter assinado uma renúncia de interesse na propriedade da Rua Serrano. Também admitiu o adultério. A requerente forneceu provas exaustivas. Tem algo a dizer? O Felipe olhou para a câmara. Por um segundo, os nossos olhares encontraram-se através do fosso digital. Cometi um erro, sussurrou. O senhor cometeu vários crimes, corrigiu o juiz. Divórcio concedido.
A requerente retém todos os bens. O senhor é condenado a pagar as custas legais. Claro, ele não podia pagar. Eu assumi o custo, um último imposto sobre a estupidez, por confiar no homem errado. A Natália também não se safou. Sem o apoio do Felipe e com o escândalo da prisão a aparecer nas notícias locais, ela perdeu o emprego na boutique onde trabalhava. Os rumores corriam no nosso pequeno círculo social. Tentou contactar-me uma vez, enviando um longo e divagante e-mail a culpar o Felipe por a ter manipulado, dizendo que ela também era uma vítima. Não respondi. Simplesmente reencaminhei-o para o advogado de defesa do Felipe, que se comessem uns aos outros. O último prego no caixão. O meu pai, Arthur, subiu ao tribunal para dar uma declaração de impacto da vítima. Não gritou. Manteve-se ereto, parecendo em todos os momentos o titã da indústria que era. A confiança é a moeda dos negócios, disse papá. A sua voz a ressoar na sala. O Sr. Ramos não só roubou dinheiro, ele roubou confiança. Entrou na minha família com falsos pretextos, fixou-se na minha filha e usou a minha empresa como seu mealheiro. Pessoal, ele não é uma vítima das circunstâncias, é um predador que foi apanhado. Felipe foi condenado a 5 anos. Berenice a 2 anos de liberdade condicional e serviços comunitários, em grande parte porque testemunhou contra o seu próprio filho para salvar a pele. Essa foi a traição final. Berenice afundou o Felipe, afirmando que ele a obrigou a lavar o dinheiro. Vi a cara do Felipe enquanto a sua mãe testemunhava contra ele. A expressão de absoluta devastação foi quase suficiente para eu sentir pena dele. Quase. Depois da sentença, saí do tribunal. O sol brilhava, o ar estava fresco. Respirei fundo, enchendo os meus pulmões de oxigênio que não cheirava a mentiras nem a colônia barata. Estava divorciada, estava solteira, tinha 30 anos. Entrei no meu carro. O meu carro a sério desta vez, um elegante Mercedes descapotável que tinha guardado. Baixei a capota enquanto me afastava, deixando o tribunal e a família Ramos no retrovisor. Senti-me mais leve do que em anos. A rapariga, coerenta e temerosa de debaixo da cama, tinha ido embora. No seu lugar, havia uma mulher forjada no fogo, mas o fogo tinha deixado queimaduras. E curar essas queimaduras levaria muito mais tempo do que a vingança. Passaram-se 3 anos. A vingança é como um pico de açúcar. Intensa, satisfatória, mas seguida de uma quebra. Depois que a adrenalina de destruir o Felipe e a Berenice se desvaneceu, fiquei com os restos silenciosos dos meus próprios problemas de confiança. Dediquei-me ao trabalho, parei de me esconder. Juntei-me à construtora Titã oficialmente, não como administrativa, mas como diretora de operações. Usava o meu nome, Isabel Garcia Monteiro, como uma armadura, trabalhava 16 horas por dia, transformando a Titã num império ainda maior. Fiquei conhecida como a rainha de gelo na sala de reuniões. Eficiente, brilhante e totalmente inacessível. Namorar, nem pensar. Os homens eram um risco. Sempre que um homem me sorria, eu perguntava-me o que ele queria. Via-me a mim ou via a conta bancária? Via uma parceira ou um trampolim? O meu único consolo era a música. Tinha tocado piano em criança, mas tinha deixado quando conheci o Felipe porque ele dizia que a música clássica era aborrecida. Agora, comprei um Steinway de cauda para minha nova casa. Um santuário moderno de vidro com vista para o rio, longe da cobertura contaminada. Todas as noites tocava Chopin, Rachmaninoff, Villa-Lobos. Vertia a minha raiva, a minha dor e a minha solidão nas teclas. Uma noite, o meu pai convenceu-me a ir a uma gala de beneficência para as artes. Eu não queria ir, odiava esses eventos. Sorrisos falsos, champanhe caro e pessoas a proporem ideias de negócio. Só 1 hora, Isabel disse ao papá, ajustando o smoking. É para a orquestra sinfônica. Tu adoras a orquestra. Então fui. Fiquei num canto a beber uma água com gás, a verificar e-mails no meu telemóvel, à espera que o tempo educado passasse
antes de poder escapar. Parece que preferia estar a fazer uma desvitalização, disse uma voz ao meu lado. Tensionei-me. A minha máscara de rainha de gelo colocou-se no lugar. Virei-me lentamente. Ali estava um homem alto, de ombros largos, com um smoking que lhe assentava bem, mas que parecia ligeiramente usado. Tinha o cabelo escuro e desarrumado e uns olhos da cor do âmbar quente. Na verdade, disse eu, friamente, preferia uma auditoria. As desvitalizações levam demasiado tempo. Ele riu-se. Não era uma risada de sociedade educada, era um som profundo e genuíno que enrugava os cantos dos seus olhos. Sou o Heitor, disse, estendendo uma mão. Sou o arquiteto que projetou a nova ala do museu. Atualmente, estou a esconder-me de um doador que quer discutir o Feng Shui das casas de banho. Hesitei. Depois apertei-lhe a mão. O seu aperto era firme, quente e áspero, caloso. Eram mãos que trabalhavam, não apenas mãos que assinavam cheques. Isabel, disse eu brevemente. Isabel, repetiu ele. Bem, Isabel, já que ambos nos estamos a esconder, queres ver algo fixe? A acústica na sala principal é incrível quando está vazia. Contra o meu bom senso, seguiu. Esgueiramo-nos para a sala principal de concertos durante o intervalo do quarteto. O palco estava vazio, exceto por um solitário piano de cauda. Força, disse o Heitor, a apontar para o piano. Vi os teus dedos a moverem-se enquanto o quarteto tocava. Tocas, não é? Eu não toco em público há anos. Aqui não há público, só eu e os fantasmas de Mozart. Sentei-me, toquei nas teclas e toquei. Toquei um noturno cheio de anseio e tristeza. A música cresceu, enchendo a vasta sala vazia, a ressoar na madeira e no veludo. Fechei os olhos, esquecendo onde estava, esquecendo a traição, esquecendo o medo. Quando terminei, o silêncio pairava no ar. Abri os olhos. O Heitor estava a observar-me. Não olhava para as minhas joias, não olhava para o meu vestido. Olhava para o meu rosto com uma expressão de puro espanto. Isso foi, começou ele, a sua voz carregada de emoção. Isso foi a coisa mais triste e bonita que já ouvi. Quem te magoou, Isabel? A pergunta foi tão direta, tão inesperada que me arrepiei. Isso não é da tua conta? Disparei, levantando-me bruscamente. Os muros voltaram a erguer-se. Tenho de ir. Espera, gritou enquanto eu saía a correr do palco. Deixa-me pagar-te um jantar. Um jantar a sério, não estes canapés minúsculos. Não, disse, a andar mais depressa. Eu não namoro. Não te estou a convidar para um encontro, disse, a trotar para me alcançar. Estou a pedir para conhecer a pessoa que consegue fazer um piano chorar. Assim parei. Olhei para ele, parecia sincero, mas o Felipe também tinha parecido sincero. O Felipe tinha apanhado a minha carteira enlameada. O Felipe tinha me levado ao trabalho. Não posso, sussurrei. Realmente não posso. Saí a correr da gala como a Cinderela, mas em vez de deixar um sapato de cristal, deixei para trás a primeira fissura na minha armadura. O Heitor não desistiu. Não enviou flores nem joias. No dia seguinte, chegou um pacote ao meu escritório. Era um livro de partituras raras, peças obscuras de compositoras do século XIX. A nota dizia, para a música sem compromissos. Tracei a capa do livro, sem compromissos. Talvez, só talvez, eu pudesse soltar uma corda. O Heitor demorou 6 meses a conseguir que eu aceitasse um jantar sério. 6 meses de cafés em que falamos de arquitetura e engenharia estrutural. 6 meses em que ele demonstrou uma e outra vez que não estava interessado no meu estatuto. Ele não soube quem era o meu pai durante os primeiros 3 meses. Pensou que eu era apenas uma executiva de topo. Quando finalmente descobriu que eu era a Isabel Garcia Monteiro, herdeira da Titã, a sua reação não foi de excitação, foi de aborrecimento. Ótimo. Rosnou, apoiando a cabeça na mesa do café que frequentávamos.
Agora tenho que me preocupar com as pessoas a pensarem que sou um caça-fortunas. Tens ideia de como é difícil comprar um presente de aniversário a uma mulher que pode comprar um país? Não, preciso de presentes, disse eu, observando-o atentamente. Vais receber uma casinha de pássaros esculpida à mão, resmungou ele, porque a única coisa que posso fazer que tu não podes comprar. E ele fê-lo. Esculpiu-me uma casinha de pássaros. Estava torta e a pintura era desigual, mas eu pula na prateleira da minha lareira, ao lado dos meus vasos Ming. Era a coisa mais valiosa da sala. O verdadeiro teste chegou quando ele me convidou para conhecer a sua família. Eu estava aterrorizada. Esperava outra Berenice. Esperava julgamentos ou adulação. A família do Heitor vivia numa casa caótica e barulhenta nos arredores. A sua mãe era uma professora reformada, o seu pai um mecânico. Eram barulhentos, interrompiam-se e abraçavam toda a gente. Então tu és a Isabel que toca piano, exclamou a sua mãe, Bárbara, puxando-me para um abraço que cheirava canela e amaciador. O Heitor disse que eras mais esperta do que ele. Menos mal, estávamos preocupados. Ninguém perguntou pelo meu dinheiro. Ninguém perguntou pela empresa do meu pai. Perguntaram-me se eu gostava de comida picante. Sim. Se via futebol, não, mas estava disposta a aprender. E se queria ver fotos de bebê do Heitor nu, numa banheira, definitivamente sim. Era normal. Eram os churrascos de domingo e o silêncio que o Felipe tinha prometido, mas nunca cumprido. Mas o fantasma do Felipe ainda me assombrava. Continuava à espera que algo acontecesse. Continuava à espera que o Heitor pedisse um empréstimo ou que a sua mãe mencionasse uma oportunidade de negócio. Nunca aconteceu. O ponto de viragem foi 1 ano depois de começarmos a nossa relação. O meu pai, Arthur, teve um infarte ligeiro. Eu estava destroçada. Estava no hospital a andar pelo corredor, aterrorizada de perder a única rocha que me restava. Tentei afastar o Heitor. Vai para casa, disse-lhe. Não tens que estar aqui. Vai ser uma noite longa. Cala-te, Isabel, disse ele suavemente. Guiou-me até uma cadeira, pôs o seu casaco sobre os meus ombros, foi à máquina de venda automática e trouxe-me um café horrível e sentou-se ali a segurar a minha mão durante 12 horas seguidas. Não olhou para o telemóvel, não se queixou, simplesmente segurou-me. Quando o papá acordou atordoado e mal-humorado, o Heitor foi o primeiro a fazer uma piada. Senhor Monteiro, disse o Heitor, o senhor realmente foi a extremos para se livrar da nossa partida de golfe na próxima semana. O papá riu-se fracamente. Olhou para o Heitor, depois para mim. Viu a forma como o Heitor me olhava com exaustão, mas com absoluta devoção. Mais tarde, quando acompanhava o Heitor ao seu carro, desabei. Por que é que és tão bom para mim? Sou fria, sou difícil, sou desconfiada, sou mercadoria danificada. O Heitor parou, agarrou-me pelos ombros e olhou-me nos olhos. Não, és mercadoria danificada, Isabel. És uma sobrevivente. És a mulher mais forte que conheço e eu amo-te. Não a herdeira, não a diretora. Quero a mulher que se esconde debaixo da cama para pregar uma peça ao marido porque tem um coração brincalhão. Quero a mulher que toca canções tristes no piano. Simplesmente amo-te a ti. Fiquei gelada. Não lhe tinha contado a história de me esconder debaixo da cama. Como é que ele sabia? Tu falas a dormir. Sorriu ele, timidamente. Algo sobre Cotão e sogras. Ri-me entre lágrimas. Ri-me. 2 anos depois dessa noite, o Heitor pediu-me em casamento. Não o fez com um flash mob ou um diamante do tamanho de uma pista de patinagem. Fê-lo numa terça-feira, enquanto fazíamos lasanha. Casa comigo, disse, segurando uma colher de pau. Já assinei um acordo pré-nupcial, está com a Beatriz. Diz que saio com que vim, as minhas ferramentas e a minha cara bonita. Só te quero a ti. Olhei para ele. Procurei a mentira, a agenda oculta. Não havia nada, só amor. Sim, disse eu, mas ficas com a casinha de pássaros. A vida tem uma forma curiosa de fechar círculos exatamente quando pensas que a deixaste para trás.
Tinham passado 5 anos desde o divórcio. Eu tinha 35 anos. O Heitor e eu estávamos casados, a viver uma felicidade conjugal que era aborrecida da melhor maneira possível. Tínhamos uma filha, a Alba, de 2 anos, que tinha o queixo teimoso do meu pai e os olhos âmbar do Heitor. Saía da sede da Titã numa tarde chuvosa. O meu motorista esperava com o guarda-chuva, mas eu parei. Uma mulher estava de pé na entrada da garagem. Discutia com a segurança. Parecia velha, muito mais velha do que era. O seu cabelo era grisalho e liso. O seu casaco era fino e remendado. Segurava um balde de limpeza. Só preciso de falar com ela, gritava a mulher, a sua voz rouca. Reconhecia aquela voz. Faltava-lhe o estalido imperioso que outrora tivera. Mas o tom era o mesmo. Berenice, sussurrei. Ela virou-se. O seu rosto estava emaciado, com rugas profundas à volta da boca. Quando me viu no meu fato à medida, radiante de saúde e sucesso, os seus ombros caíram. Isabel grasnou. Fiz um sinal ao segurança para se afastar. Está tudo bem, Francisco. Aproximei-me dela, mantendo uma distância segura. O que queres, Berenice? Se estás aqui para limpar, a entrada de serviço é nas traseiras. Foi cruel. Sim, mas esta mulher tinha conspirado para me deixar na miséria. Não estou aqui por um trabalho, disse ela, as mãos a tremer. Estou aqui para suplicar. Berenice Ramos a suplicar. A ironia era quase demasiado deliciosa para digerir. Suplicar por quê? É o menino, o Léo. Quem é o Léo? O filho do Felipe, disse ela, a olhar para os seus sapatos gastos. O menino da Natália, tem 5 anos. A Natália foi-se embora há 2 anos. Conheceu um caminhonista, deixou-me o menino, disse que não queria fardos. Então a Natália tinha abandonado seu filho. Não me surpreendeu. E ele está doente, Isabel. Tem leucemia. Não temos seguro. O SUS só cobre uma parte. Ele precisa de um especialista. Ele precisa de ajuda. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, vi lágrimas genuínas nos seus olhos. Não as lágrimas de crocodilo que ela costumava fingir, eram as lágrimas de uma avó a ver um neto morrer. O Felipe ainda está lá dentro, continuou, a sua voz a quebrar-se. Não, pode ajudar. Eu limpo casas, mas não é suficiente. Sei que nos odeias, sei que o merecemos. Mas o Léo é inocente. É só um menino. Fiquei ali, a chuva a bater no guarda-chuva. Olhei para esta mulher destroçada. Lembrei-me da noite debaixo da cama. Ela não faz a menor ideia. É apenas uma fachada glorificada. Senti uma onda de velha raiva. Por que é que eu devia ajudar? Este era um menino concebido na traição. Esta era a prova tangível da fé do Felipe. Mas depois pensei na Alba, a minha linda e saudável filha, a dormir no seu berço em casa. Pensei na minha mãe, que morreu de um coração partido, mas nunca perdeu a sua bondade. Não te vou dar dinheiro, disse eu friamente. Berenice estremeceu, com ar derrotado. Eu entendo. Não te vou dar dinheiro, repeti, porque não confio que não o gastes no bingo ou em álcool. Mas diz-me o nome do hospital. Hospital Infantil Menino Jesus, sussurrou ela. Contactarei diretamente o hospital. Se o menino estiver lá e se estiver doente, cobrirei o seu tratamento anonimamente. A construtora Titã tem um fundo de caridade. Vamos etiquetá-lo como uma doação. Berenice olhou para mim fixamente. A sua boca abriu-se, mas não saiu nenhum som. Lentamente, caiu de joelhos no pavimento molhado. Obrigada, soluçou, agarrando-se à bainha das minhas calças. Obrigada, és um anjo. Lamento tanto por tudo. Dei um passo atrás, afastando a minha perna. Não senti nenhum triunfo ao ver lá ajoelhada. Apenas pena. Levanta-te, Berenice, disse eu. Não, sou um anjo, sou apenas uma mãe. E diz ao Felipe. Na verdade, não lhe digas nada. Não quero que ele saiba. Ele pergunta por ti, disse ela, limpando o nariz na manga. Envia cartas. Nunca respondes. Eu queimo-as, disse eu. Adeus, Berenice. Virei-me e caminhei para o meu carro.
Enquanto me acomodava no assento de couro, senti um grande peso a ser me tirado dos ombros. Não os tinha perdoado, mas não tinha deixado que a escuridão deles me transformasse num monstro. Tinha salvo uma vida inocente. Nessa noite, abracei a alba um pouco forte. Pensei que a caridade era um encerramento suficiente, mas o universo tinha uma última e horrível carta para jogar. Um mês depois de concordar em pagar o tratamento do Léo, recebi uma notificação das instituições penitenciárias. O Felipe tinha solicitado uma visita. Normalmente eu ignorava-as, mas a nota anexa era diferente. Sobre o Léo e sobre por que é que nunca engravidaste. Precisas de saber. O meu sangue gelou. Durante o nosso curto casamento e nos meses anteriores, não tínhamos usado proteção. Eu tinha querido um bebê. Tinha chorado todos os meses quando o teste era negativo. O Felipe sempre me tinha consolado, dizendo: acontecerá quando tiver de acontecer, conduzi até a prisão estadual. Os muros eram cinzentos, o ar cheirava a detergente industrial e a desespero. Sentei-me atrás do acrílico. Trouxeram Felipe. Parecia 20 anos mais velho. O seu cabelo rareava, a sua pele era pálida. Caminhava com um cocheio. A arrogância tinha desaparecido, substituída por uma permanente corcunda de derrota. Ele pegou no telefone, eu peguei no meu. Isabel, disse ele, a sua voz era áspera. Estás incrível. Estou feliz. Felipe, disse eu, algo que nunca quiseste que eu fosse. Soube do Léo. A mãe contou-me. Obrigado, filo pelo menino, não por ti. Eu sei. Olha, não tenho muito tempo. Queria dizer-te uma coisa. Um pedido de desculpas não é suficiente, mas preciso de limpar a minha consciência. Respirou fundo, olhando para suas mãos algemadas. Lembraste como querias um bebê? Como te preocupavas em ser infértil? Sim, disse eu. O meu aperto no auscultador tensionou-se. Não eras infértil, Isabel. A mãe, ela fez-me fazê-lo. Fazer o quê? Ela esmagava pílulas contraceptivas de emergência. A pílula do dia seguinte. Punha-as nos teus batidos, aqueles que ela te fazia quando vinhas almoçar aos domingos, ou trocava as tuas vitaminas diárias por placebos. Deixei de respirar. A sala girou. Por quê? Sussurrei. Por que ela faria isso? Tu querias uma família? Não contigo, admitiu Felipe. A verdade é pairar ali com um cadáver em decomposição. A mãe disse que se engravidasse, seria mais difícil divorciar-se de ti mais tarde. Uma criança ata-te por 18 anos. Ela queria uma ruptura limpa assim que tivéssemos a cobertura. Ela disse que não podíamos arriscar ter um filho com os teus genes misturados com os nossos. Ela queria que a Natália tivesse o meu herdeiro. Senti uma onda de náusea tão forte que pensei que ia desmaiar. Não era apenas ganância, era uma violação biológica. Tinham me envenenado, tinham violado o meu corpo para garantir que eu não tivesse um filho. Tudo enquanto eu chorava no ombro do Felipe por não conseguir conceber. Monstros sibilei. Lágrimas de raiva assomaram aos meus olhos. Deixaste que ela me drogasse. Eu era fraco, disse o Felipe, a chorar agora. Desculpa, Isabel. Tinha muito medo dela e era muito ganancioso. Mas olha, é uma bênção, não é? Imagina se tivéssemos tido um filho. Estarias ligada a mim para sempre. Agora és livre. Tens uma nova vida. Ele tinha razão. Da maneira mais doentia e retorcida possível. Se eu tivesse tido um filho com Felipe, nunca teria escapado realmente da Berenice. Estaria a partilhar a criação com um delinquente. A minha filha, Alba, não existiria. Tens razão, disse eu, a minha voz a tremer. É uma bênção, porque os meus filhos nunca terão uma única gota do teu sangue venenoso nas suas veias. Levantei-me. Isabel, espera, gritou Felipe. Concedei-me a liberdade, condicional em 2 anos. Podes falar bem de mim, já que ajudaste o Léo. Olhei para ele através do vidro. O descaramento era impressionante. Felipe disse, eu ajudei o Léo porque ele é um menino inocente.
Tu és um homem adulto que drogou a sua esposa. Não vou falar bem de ti, na verdade vou enviar a transcrição desta conversa para a Junta de Liberdade Condicional. Espero que apodreças aqui dentro. Bati com o telefone no gancho. Saí da prisão para a luz brilhante do sol. Desabei num banco perto do estacionamento e solucei. Chorei pelo bebê que pensei que não podia ter. Chorei pela violação. Mas, acima de tudo, chorei de alívio. O Heitor encontrou-me lá mais tarde. Eu tinha-lhe ligado, incapaz de conduzir. Ele abraçou-me enquanto eu tremia. Eles já não te podem magoar, prometeu. E ele tinha razão. O segredo tinha sido revelado. O veneno tinha sido purgado. Eu estava finalmente, verdadeiramente limpa 10 anos depois. A construtora Titã tinha se tornado um conglomerado internacional. Eu era agora a CEO. O meu pai, Arthur, tinha falecido pacificamente durante o sono 1 ano antes. Ao seu funeral compareceram senadores, concorrentes e milhares de funcionários que o respeitavam. Eu estava ao leme do império. Já não era a rapariga que se escondia debaixo da cama, mas uma mulher que dominava as salas com um único olhar. O Heitor e eu estávamos casados há 12 anos. Tínhamos agora 2 filhos, a Alba, de 15 anos, e um filho, o Lucas, de 10. Estávamos sentados no pátio da nossa casa de verão na Costa Verde. Era uma tarde rara e tranquila. Mãe, disse a Alba, levantando o olhar do seu telemóvel. Era uma rapariga linda, inteligente, mas com uma veia romântica que me lembrava aterradoramente do meu eu mais jovem. Posso convidar o Iker para passar o fim de semana? O Iker era o seu novo namorado, capitão da equipa de futebol. Encantador, demasiado encantador. Iker? Perguntei, trocando um olhar com o Heitor. Aquele que se esqueceu da carteira quando foram ao cinema na semana passada? Ele é só distraído, mãe, defendeu a Alba. Ele é muito querido. Diz que adora que eu não seja obcecada com dinheiro como as outras raparigas. Os alarmes na minha cabeça soaram tão alto que eram ensurdecedores. Adora que eu não seja obcecada com dinheiro. Era exatamente o que o Felipe tinha dito. Era a frase de abertura do Predador. Alba, disse eu suavemente. O Iker sabe sobre nós, sobre a empresa. Não lhe contei detalhes, encolheu os ombros. Mas toda a gente sabe quem nós somos. É difícil esconder quando teu nome está em arranha-céus. Senti um nó frio no estômago. O ciclo estava a tentar repetir-se. Convida-o, disse eu. Adoraria conhecê-lo melhor. O Heitor apertou-me o joelho por debaixo da mesa. Sabia o que eu estava a fazer, não ia proibi-lo. Ia testá-lo. Quando o Iker chegou nesse fim de semana, foi educado, demasiado educado. Elogiou a casa, os carros, a arte. Perguntou ao Heitor sobre o seu estúdio de arquitetura com um pouco de interesse a mais nas margens de lucro. Durante o jantar, decidi fazer uma pequena experiência. Iker, disse eu, casualmente, a Alba diz-me que procuras um estágio de verão. Sim, Sra. Monteiro. Sorriu ele, mostrando uns dentes perfeitos. Adoraria aprender com os melhores, talvez na Titã. Bem, disse eu, temos uma vaga. É trabalho braçal a assentar betão. Começa às 5 da manhã, salário mínimo, mas forja o caráter. Se o fizeres bem, podemos falar de um trabalho de escritório no próximo verão. Observei o seu rosto. O sorriso vacilou. A luz nos seus olhos atenuou-se. Ou, disse ele, estava a pensar mais em algo de estratégia ou marketing. Não sou. Muito de trabalho braçal. A estratégia requer entender os alicerces, acrescentou o Heitor, a beber o seu vinho. Eu assentei tijolos durante 3 anos antes de desenhar uma planta. O Iker olhou para Alba. Querida, não disseste que a tua mãe me poderia conseguir um Keirin? Que indica. Assentar betão está um pouco abaixo do meu nível, não achas? A Alba gelou, olhou para ele. Realmente olhou para ele. Abaixo do teu nível? Perguntou. O meu avô assentou betão. O meu pai assentou tijolos. Sim, mas eles tinham que o fazer, riu Iker nervosamente. Nós sabes, a elite. O silêncio na mesa foi pesado. Acho que devias ir embora, Iker, disse a Alba, em voz baixa. Quer que eu disse? Vai-te embora. A minha família construiu esta vida com trabalho duro.
Se achas que o trabalho está abaixo de ti, então eu tô acima de ti. Quase chorei. Ela não precisou que eu me escondesse debaixo de uma cama. Tinha aprendido a lição por osmose. Tinha a autoestima que me tinha faltado na sua idade. O Iker foi-se embora, a contragosto. A Alba veio, abraçou-me. Tu sabias? Não sabias? Perguntou. Eu suspeitava. Beijei-lhe a testa. Observa sempre como eles tratam o trabalho, não a recompensa. Uma semana depois do incidente do Iker, recebi uma chamada de um centro de cuidados paliativos no centro de São Paulo. Era sobre a Berenice, estava a morrer de cancro do ovário. Não lhe restava família. A irmã tinha posto fora há anos. O Felipe ainda estava na prisão. Tinha violado a condicional uma vez e tinham-no mandado de volta. A Natália tinha se ido há muito tempo. Ela, lá, se como seu contato de emergência, disse a enfermeira suavemente. Não sei por quê, mas ela tá a perguntar por si. Conduzia até o centro. Não era um lugar luxuoso, mas estava limpo. Berenice jazia numa pequena cama, parecendo um esqueleto envolto em papel de pergaminho. Estava irreconhecível da mulher dos escarpins prateados. Fiquei junto à porta. Vieste, grasnou. Vim, disse eu. Por quê? Porque eu ganhei. Não o disse com malícia. Era apenas um facto. Eu tinha ganhado o jogo da vida que ela tentou manipular. Eu era feliz, amada e bem-sucedida. Ela estava a morrer sozinha. Berenice soltou uma risada seca que se transformou em tosse. Sim, ganhaste. Eras mais esperta do que eu pensava. Acreditava que eras apenas boa. Não sabia que a bondade podia ter dentes. As pessoas boas têm de desenvolver dentes, disse eu, ou são comidas por pessoas como tu. O Léo está bem, sussurrou ela. Terminou a faculdade, agora é enfermeiro. Sabe que foste tu que pagaste tudo. Chama-te o seu anjo da guarda, eu sei. Acompanhe o seu progresso. Felipe! O Felipe é um tolo, murmurou, fechando os olhos. Eu estraguei-o. Sei-o agora. Filo fraco porque queria controlá-lo e tentei fazer-te a ti. Falhaste, disse eu. Tenho algo para ti. Apontou fracamente para a mesa de cabeceira. Uma carta. Não a abras, até que eu me tenha ido. Peguei no envelope. Parecia leve. Isabel, disse ela, a sua voz desvanecer-se. Tenho medo. Olhei para a mulher que me tinha atormentado, que me tinha drogado, que tinha tentado roubar o meu futuro. Eu odiava, mas não. Podia deixar um ser humano morrer aterrorizado. Aproximei-me e peguei-lhe na mão. Estava fria. Feche os olhos, Berenice, disse eu suavemente. Acabou. Deixa ir. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Uma única lágrima escapou-se e então o aperto afrouxou. O monitor ficou plano. Tinha-se ido. Saí para o corredor e abri a carta. Dentro havia uma única folha de papel e uma velha e desbotada Polaroid. A foto era do Felipe em bebê, sentado no colo da Berenice. Ela parecia jovem, esperançosa e ainda não endurecida pela ganância. A nota dizia: Isabel, odiei-te porque tinhas tudo o que eu queria sem ter de lutar por isso. Tinha inveja da tua luz. Tentei roubá-la, mas só me queimei a mim mesma. Fosse a melhor coisa que aconteceu ao meu filho. E eu filo descartar-te. Não te deixo nada porque não tenho nada, mas deixo-te com esta verdade. Não só me sobreviveste, como me superaste. Diz ao Léo para ser um bom homem. B. Dobrei a carta. Não senti triunfo, apenas senti paz. O bicho-papão estava morto. Paguei a sua cremação. Mandei enviar as suas cinzas para a prisão para que o Felipe as pudesse ter. Foi a última coisa que faria pela família Ramos. Estamos de volta à casa da praia. Agora é o pôr do sol. O céu está pintado com traços de laranja violento e púrpura suave. Estou sentada na varanda, um copo de vinho de reserva na mão, do tipo pelo qual a Berenice teria matado. Lá embaixo, na areia, o Heitor tenta ensinar o Lucas a voar um papagaio. A Alba está sentada numa toalha a ler um livro, parecendo uma versão mais jovem de mim, mas com uma espinha dorsal mais forte.
A minha vida tá cheia, é barulhenta, é desarrumada e é real. Penso naquela noite de há quase 20 anos. A poeira debaixo da cama, o cheiro do piso de tábua corrida, o peso esmagador da traição a pressionar-me. Lembro-me do momento em que quase fiquei. Houve uma fração de segundo, deitada na escuridão, em que pensei: talvez consiga consertar isto. Talvez, se eu amar o suficiente, ele me escolherá a mim em vez do dinheiro. Graças a Deus que não ouvi essa voz. Graças a Deus que escolhi a raiva. Graças a Deus que escolhi a guerra. As pessoas perguntam-me como consigo voltar a confiar depois do que aconteceu. Como consigo amar o Heitor sem revistar os seus bolsos em busca de recibos? A escuridão ensinou-me a reconhecer a luz. O Felipe ensinou-me o que não é o amor. O amor não é transacional. O amor não é um plano secreto. O amor não é transformar alguém num iogurte natural para que não te ofusque. O amor é o Heitor esculpir uma casinha de pássaros torta. O amor é o meu pai de pé num tribunal a defender a minha honra. O amor sou eu a pagar a quimioterapia de um menino doente, embora o seu pai me tenha partido o coração. O amor é a ação. Pouso o copo e aproximo-me da varanda. O Heitor olha para mim da praia e acena. Isabel, olha, está a voar. O papagaio eleva-se alto no vento, a lutar contra a resistência, a subir cada vez mais alto até que apanha a corrente e se estabiliza a dançar contra as nuvens. Tô a ver, grito. É lindo. Sou a Isabel Garcia Monteiro. Sou mãe, sou CEO, sou esposa e sou a mulher que não deixou que a piada fosse sobre si. Obrigada por ouvirem a minha história. Obrigada por percorrerem esse caminho comigo, desde o chão poeirento de uma suíte nupcial até ao pôr do sol de uma vida feliz. Lembrem-se, não importa o quão escuro fique aí embaixo. Há sempre uma saída. Só tem de ser corajosos o suficiente para abrir a porta. Adeus e cuidem-se. Vocês merecem o melhor.